pessoal, sejam muito bem-vindos à trilha de transformação além do digital do canal Next Level do Paul. Eu estou muito feliz em estar aqui, em poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, experiência de vários executivos que ao longo dessa trajetória vão participar aqui com a gente. Fiquem super à vontade para contribuir nos comentários. Aproveito para convidá-los para se inscrever aqui no canal, para não perder nada. Vai ser uma trilha bem legal e a ideia é que a gente aborde um pouquinho de transformação digital, do fracasso ao sucesso, com dicas, informações, compartilhamentos que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí em toda essa trajetória. Bom, como a abertura é sempre super especial, eu convidei uma referência que para mim é uma inspiração, Carlos Eduardo Boixá. Ele é diretor de transformação digital e veio aqui contribuir com a gente. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela parceria e por estar aqui e poder dividir com a gente um pouquinho da sua caminhada. Obrigado, Juliana. Olá a todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. Prazer estar aqui com você. Agradeço o convite seu e do Paul, que ajudou a fazer a ponte, né? Sim, Lembro sim. que com o Paul tive a oportunidade de fazer 15 episódios do Digital Cash, na época junto com o Rodrigo Portes também. E agora é um prazer estar aqui com você no, acho que é o primeiro episódio, né? Sim, Inaugurando aqui. sim. Estou muito feliz e o que eu puder ajudar aqui, contem comigo. Perfeito, muito obrigada. Bom, acho que está todo mundo super curioso, sim, muito curioso para saber. Boixá, conta pra gente então um pouquinho da sua jornada em transformação digital e compartilha o que você acredita que assim dá super certo numa transformação digital e quais são os pontos que podem ser muito desafiador dentro das organizações. Vamos lá, 3 perguntas e uma para poder começar, né? Exatamente. Vou tentar ser sucinto. Atualmente eu estou na Vale, tem pouco tempo. Entrei na Vale na diretoria de tecnologia e engenharia. Antes disso, eu tive 5 anos na Accenture, trabalhando com transformação digital das operações, manufaturas e engenharias. Nesses 5 anos no Brasil, sendo que os últimos 2 anos foi na América Latina, né? Ajudando as empresas a fazerem grandes transformações e impactando positivamente a vida das pessoas também. Também sou professor da Fundação Dom Cabral, do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Digital. E fora isso, tem a questão de mentorias, palestras, sempre envolvendo esses tópicos que se referem à transformação digital na indústria. O início de carreira foi mais em empresas como Siemens, GE. Tive a oportunidade de empreender também, montar 3 empresas e uma startup, junto com alguns colegas, em 4 anos vender as empresas. E sempre muito trabalhando com engenharia, tecnologia, convergência, IT, OT. E aqui estou, agora indo para a segunda pergunta, né? O que eu acredito que dá certo? Eu acredito que dá certo quando a gente olha para a transformação digital em todos os seus pilares, né? Então, obviamente que a gente se encanta muito pela tecnologia, ela é importante sim, mas obviamente você tem que ter um pilar ali de processos muito bem estabelecido, todo o planejamento, a excelência operacional. Eu diria que o pilar, talvez o que eu acredito que seja mais importante é o de pessoas, porque uma transformação digital também é uma transformação cultural. Então eu brinco que você pode ter os melhores hardwares, softwares, ferramentas do mundo, se não tiver com o time engajado e capacitado, de nada vai adiantar. E eu também adicionaria um pilar que é de modelo de negócios. Quando eu fiz o meu mestrado na Fundação Dom Cabral, a minha tese foi estratégia de transformação digital no contexto da indústria 4.0. E eu deixei muito claro esses 4 pilares, que eu realmente acredito que eles ajudam a transformar as indústrias. Obviamente que a gente sabe que é uma jornada. Quando a gente olha aqui para o Brasil, vê indústrias ainda no momento embrionário, muitas empresas ainda com iniciativas, projetos pilotos, algumas POCs, mas com a dificuldade em acelerar essa agenda, dificuldade na escalabilidade. Mas eu acho que esse é um pouco da missão que a gente tem. Agora eu, na Vale, né? Eu acabei sentando na cadeira na indústria. É uma missão que a gente possui de ajudar a transformação dessas indústrias. E é uma transformação que ela passa, sim, por uma transformação cultural, mas também a transformação do próprio negócio e das operações.
Não, perfeito, excelente. É uma tese que eu levanto com muita força também, né? A gente fica muito envolvido com soluções tecnológicas, tentando buscar qual o melhor modelo de IA, qual o melhor modelo de IoT. Eu vou implementar blockchain na minha operação, mas será que a gente tem um fluxo de valor bem definido na operação e as pessoas engajadas para fazer o negócio acontecer? Essa pergunta eu sempre me faço e sempre faço para os clientes da minha empresa, que é justamente, será que nós estamos prontos e culturalmente, será que a gente vai conseguir fazer essa virada de chave na velocidade que gostaríamos? Que acho que tem uma diferença, né, Boixá, do quanto nós somos pressionados pelo mercado, organização falando, e o quanto nós estamos preparados para responder. Existe uma lacuna muito grande aí, e eu vejo ainda uma dificuldade muito grande em querer acompanhar a velocidade do desenvolvimento tecnológico de forma cultural, mas a gente não consegue, porque tem processos, tem pessoas, tem modelo de negócio excelente que você trouxe. E como você vê em relação, olhando para pessoas agora, como que é essa liderança na transformação digital? Porque a gente vem de organizações com cultura muito enraizada, a gente estava conversando, né? Titanic são difíceis de movimentar. Como que a gente pode traçar uma jornada de sucesso nesse aspecto, trazendo as pessoas para dentro? Acho que o primeiro ponto fundamental é você conseguir fazer com que as pessoas participem desde o início dessa jornada. Então, você já garantir aquele engajamento do time logo na largada. Então, se você vai trabalhar numa jornada de transformação digital, de uma indústria, você já tem que trazer esse componente desde o início. Achar que você vai fazer algo que depois já fica ali estabelecido que as pessoas vão Sim. totalmente ser adeptas é uma doce ilusão. Na verdade, você precisa ter esse engajamento, as pessoas têm que se sentir pertencente a isso. Mas acho que o ponto-chave é quando você consegue trabalhar algo ligado ao propósito. O propósito da pessoa, ela primeiro, ela entender qual que é o propósito de vida dela e como que esse propósito se conecta nas atividades e no trabalho dela no dia a dia. E como que isso tem conexão com o propósito da companhia. Quando isso acaba acontecendo e ocorrendo, naturalmente as coisas fluem, naturalmente vêm os resultados, as pessoas tendem a estar mais felizes, produtivas no ambiente de trabalho. Não, perfeito, perfeito. Eu concordo muito, assim, porque temos a ideia ainda, em alguns cenários, de que o nível estratégico decide qual a melhor maneira, mas não envolve o nível tático e operacional. A gente quer transformá-la na ponta, mas as pessoas que estão na ponta sequer sabem a transformação que a gente pretende fazer. E muitas vezes tem o descolamento entre os níveis, né? Nem sempre o estratégico tem a visão específica e clara de quais são as dores do nível operacional. Então, essa integração eu vejo como fundamental da gente estabelecer um programa onde envolva todas as cadeias para a gente construir um modelo ideal, né? É, não, e é muito comum nas organizações você ver até estratégia de transformação digital montada, mas num nível às vezes muito alto, Aham, superficial, que de repente não consegue cascatear, não consegue dizer o como que você vai fazer essa transformação na prática. Então tem que tomar esse cuidado, sim, de ter essa conexão, obviamente, olhando para um tema que é essencial, que é a competitividade da companhia. Ninguém vai fazer isso por fazer, você vai fazer isso em prol de produtividade, em prol de segurança, eficiência, qualidade, aumento de capacidade produtiva. Então você tem os fatores uhum, motivadores, que é a uhum. estratégia da organização. E aí, você até comentou agora há pouco, né? Poxa, a pessoa vai pegar tecnologia A, B ou C. O caminho, muitas vezes que as empresas fazem nesse sentido, é equivocado, porque na verdade você acaba caindo numa armadilha da transformação digital. Uhum, O caminho correto deveria ser entender qual que é essa estratégia, como que se perfeito. conecta com as dores e desafios que existem nas áreas de negócio, e a partir daí sim, você vai ver qual combinação de tecnologia vai resolver aquele problema, que tipo de processo que tem que ser ajustado, change management vindo junto. Sim. Aí você consegue fazer as grandes transformações pensando aí no que é melhor para a companhia, né? Não, perfeito, perfeito. Conseguir unir todos esses pilares é um grande desafio para todos É, nós que apoiamos as organizações em traçar essa estratégia, fazer esse desdobramento e trazer a solução tecnológica de forma consistente e que apoie no alavancar resultado e a escalabilidade que você trouxe. Tem mais alguma armadilha que você fala? Essa tem, é assim, muito desafiadora. Eu tenho uma e eu vou deixar você compartilhar e aí eu já conto a que eu tá. acho. Não, tem algumas armadilhas, mas acho que esse ponto, né, de não se atentar para a cultura,
ou subestimar a questão cultural, não se tentar modelo organizacional, ou seja, achar que a transformação é só tecnologia, essa é uma grande armadilha. E outra, trazendo aqui ao ponto também, que é muitas vezes as pessoas têm um olhar pontual, né? Elas chegam lá e mergulham naquele problema, se encantam às vezes por aquilo ali e vai e de repente ela não está tendo algo que é a visão sistêmica. É muito comum isso. Uhum. E quando você pensa no momento de, às vezes uma indústria pode estar passando por uma situação de otimização de CAPEX ou de OPEX, você tem que preservar o investimento. Então, no momento, no cenário desse, você precisa ter certeza que você está investindo o seu tempo e seu dinheiro da melhor maneira possível. E para isso, não adianta você ter só aquela visão pontual de resolver aquele problema, porque às vezes você está colocando uma solução que você vai ter que jogar fora, porque vai ter que colocar uma plataforma no lugar. Sim. Então, tudo bem, você tem que sim atuar ali pontualmente, mas você tem que ter sempre essa visão sistêmica, né? Esse também é um equívoco muito comum. É uma armadilha enorme. No Lean a gente fala que é a visão do ótimo local, mas não é a visão do ótimo global. Então É, cada pessoa vai olhar para a sua área dentro do seu silo, que também é uma dificuldade enorme. Com certeza quem está nos assistindo sabe. Os silos organizacionais, a gente conseguir quebrar essas barreiras para melhor comunicação, melhor processo, melhor interface entre as áreas. Então eu vejo sim, e aí muitas soluções tecnológicas são trazidas com a visão do ótimo local, que não tem a visão sistêmica do ótimo global, e a tecnologia ela trava ali, e aí você não automatizou como deveria, como uma solução para a organização como um todo. O que eu vejo de armadilha na transformação digital também é falta de gestão de dados. é. E que eu tenho acompanhado com alguns clientes caminhar para uma transformação digital baseado em percepções, baseados em dores que a pessoa sente que, na verdade, não é uma dor sistêmica, e aí a gente caminha para uma linha que não vai gerar o resultado esperado, justamente porque a gente teve uma visão míope daquele problema. E aí a falta de gestão de dados, a falta de centros de performance, a falta de acompanhamento de resultados, conectando com a operação e saber especificamente onde estão os seus gaps e como você faz para resolver mais baseado em dados, eu vejo como uma grande armadilha, assim, uma transformação digital, ainda que não olha para a cultura e também não tem uma visão específica e clara de qual caminho percorrer, porque não tem visão de dados. Concordo. Cada vez mais a gente vai ver as empresas evoluindo para aquilo que a gente chama de data-driven, né? Sim, Então, perfeito. essa análise dos dados, a governança dos dados, hoje em dia você tem muitos dados sendo coletados Uhum. nas organizações, mas a tratativa desses dados, a inteligência desses dados, realmente é algo desafiador, mas que eu tenho visto algumas empresas começarem a avançar nesse sentido. Não, legal. Eu também tenho visto esse movimento, mas a gente tem. E de novo a gente volta para a junção de pilares, né? Porque você vai trazer uma mentalidade data-driven para dentro das operações ou para dentro do nível tático estratégico, mas aí você não tem um processo bem definido e aí você fica esbarrando em várias frentes. Acho que unir tudo isso ainda é fundamental. Bom, excelente. Assim, é sempre um aprendizado gigantesco. Eu amo falar sobre o tema, eu adoro falar com pessoas que também têm as mesmas teses, as mesmas defesas, que a gente fortalece aquilo que a gente acredita, que a transformação digital, ela vai além do digital, e são pessoas, processos, modelo de negócio, gestão de dados, um compilado de coisas multifatorial para que a gente consiga os nossos resultados esperados. Bom, eu queria que você compartilhasse com a gente, por favor, se você se sentir confortável, algum projeto de transformação digital, e não precisa citar o cliente, claro, que deu super certo, que você falou, olha, a gente fez isso e deu super certo, essa foi a estratégia, e um projeto que, assim, não deu tão certo assim, que você fala, poxa, esse teve uma série de lições aprendidas, que é legal compartilhar, para direcionar um pouquinho aqui, claro que são contextos diferentes, modelos de negócios diferentes, mas para compartilhar um pouquinho com a gente. Tá bom, vamos lá, vamos pensar aqui rapidamente. Primeiro, falar de um caso para mim que é um caso, é um dos casos de sucesso. Antes de eu estar na Vale, eu estive na Accenture por 5 anos e trabalhando com grandes transformações das indústrias. Um caso que eu vejo de sucesso foi o caso que a gente trabalhou, e eu posso falar que esse caso é público, da M. Dias Branco. Para quem não conhece, a M. Dias Branco é a maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil. No mundo está entre sexta, sétima companhia.
É uma companhia que fatura, sei lá, mais de 10 bi, 12 Uhum, bi, não sei nem como é que estão os números hoje em dia. Mas por que que eu gosto de citar esse exemplo dela? Poderia ter pegado empresas talvez multinacionais, poderia. Só que o fato de pegar uma empresa que ela é brasileira e que eu brinco que é a multinacional brasileira, porque ela também já está presente em outros países, né? Onde a gente simplesmente não só seguiu uma estratégia global e implementou aqui, não, nós definimos uma estratégia localmente. uhum, Então foi um trabalho que eu tive a oportunidade de liderar isso junto com o time da M. Dias Branco. Na frente disso, o Mauro Alarcon, que é o CIO da companhia, e obviamente com todo o sponsor também do restante do corpo executivo, né? O Sidney, por exemplo, Leite, que é o diretor industrial corporativo, também está uhum. bem engajado nisso. E lá você pega, por exemplo, a empresa que tem 18 operações, são várias fábricas espalhadas no Brasil e também tem no Uruguai. A gente montou, o primeiro ponto foi entender que a gente precisava ter um plano, que quem tem um plano não tem nada. Uhum, A gente montou um roadmap de transformação digital na indústria. Então esse foi o primeiro passo. sim. Eu lembro que isso foi no meio da pandemia, teve um desafio de ter que visitar as operações. Eu lembro que eu fui, nem todo mundo tinha essa possibilidade, né? Muitas pessoas realmente ficando mais em casa e ali precisava, tinha que ir de qualquer maneira, né, para fazer esse trabalho. Eu acabei indo. Na época a gente selecionou junto com eles três das principais operações do grupo, onde tinha uma boa parte do EBITDA da companhia. Uhum, E aí, dentro disso, a gente, logo na largada, a gente entendeu quais eram os desafios e as dores, como que estava alinhada a estratégia da empresa. Pegamos lá os pilares estratégicos, como que ela reportava isso para o mercado. É uma empresa que tem um percentual dela aberto, né, capital aberto, em questão de ações. E aí, dentro disso, a gente começou a já trazer as pessoas para esse trabalho desde o começo. Então foram sessões, por exemplo, sessão de design thinking, né? uhum. Tinha dezenas de pessoas lá. Sim, sim. Agora vamos fazer um workshop de inovação, workshop, não sei o que, tinha lá centenas de pessoas no auditório, remoto, enfim. Depois que passou o período da pandemia, as pessoas começaram a já também ir presencialmente. Então teve um engajamento do time logo na largada. E teve um ponto importante que foi o patrocínio da alta liderança. Porque também tem. Depois eu vou contar um caso de insucesso, mas esse ponto foi fundamental, de já ter isso muito bem alinhado Uhum, com os decisores, né, as pessoas decisoras ali na sim. companhia. E aí, quando a gente começou esse trabalho, obviamente que tiveram uma série de desafios. Fizemos um trabalho data-driven para enxergar onde que tinha dinheiro para destravar, o que que ia ajudar a produtividade, a Uhum. eficiência. Era um momento, imagina, guerra da Ucrânia com a Rússia. Nossa. Matéria-prima, aquela dificuldade no mundo inteiro e uma companhia que tem um componente de dependência muito do trigo. Uhum, E o trigo, né, aquele desafio todo, porque muita parte do trigo vem dessa região, e aí como que você consegue trabalhar a questão de custos? Então era muito importante ter iniciativas que fossem ao encontro de produtividade, eficiência e redução de custo. Então a gente fizemos uma análise bem detalhada dentro dessas operações, olhamos como é que estava a questão dos processos, o que uhum. precisava ajustar, e já tinham feito um trabalho bem legal assim de TPM, né, junto com o time industrial, então um trabalho bacana no pilar de Sim, processos. Mas obviamente que sempre tem oportunidade, ainda mais quando claro, você traz claro. tecnologia, te exige revisitar esse processo. Uhum, E aí também change management, né? O pessoal trabalhando junto nesse sentido, pilar de pessoas. E a gente desenhou no horizonte qual que seria a visão de futuro para os próximos 5 anos, né? E dividimos em ondas. Nessas ondas, por exemplo, na primeira onda tinham lá 7 oportunidades priorizadas para uhum. poderem ser implementadas. E a gente começou, na hora que terminou esse roadmap, cada um deles com cada etapa, né? Você pega a primeira etapa, tinha lá claramente qual que era o payback, qual que era o ROI, o que que Sim, isso sim. impactava no EBITDA da companhia. Então a gente foi lá e começou a implementar as iniciativas que estavam nessa primeira onda e começou a gerar resultado, engajamento do time, o time vendo a coisa acontecer, a coisa rodando, porque também tem muita empresa que faz o plano e para, né? Uhum.
E Sim. aí depois patina, não consegue implementar, ou então faz só uma POCzinha, um piloto, e aí não consegue escalar. Porque um dos grandes desafios das indústrias é a escalabilidade. É você sair da POC do piloto e conseguir escalar. Uhum. Então a gente montou um plano para isso, fizemos a implementação da primeira onda, e aí a gente partiu para a segunda onda. E aí, isso já, cada onda tinha 2 anos, né? Então fez o roadmap, depois primeira onda, 7 iniciativas implementadas, depois segunda onda com mais com uma série de iniciativas. E aí foi quando foi para partir para essa segunda onda que começaram as implementações, que aí já envolvia a transformação do ciclo de vida do produto, uma coisa que não era só a integração vertical da companhia, mas a integração horizontal da companhia, da parte de pesquisa e desenvolvimento, passando pela Uhum. manufatura, operação até marketing e vendas. Aí, após esse trabalho, foi quando eu acabei mudando aqui para Vale mas certamente eles continuam a jornada deles, tem todo o time lá trabalhando, um trabalho fantástico. Então, o caso ficou meio longo, mas eu acho Aham. que vale a pena Claro. detalhar, porque é um caso de sucesso de uma multinacional brasileira que foi montada a estratégia aqui, e teve execução e teve resultado coletado, né? O caso de insucesso, eu vou preservar o nome da Claro, companhia, por favor. obviamente, mas teve uma outra indústria que tem uma série de operações no Brasil e também fora do Brasil. Nós começamos, na época, a fazer tipo um assessment dentro das principais operações. Aí rodamos, visitamos lá, vimos as dores, desafios, oportunidades. Tinha oportunidade que era de processo, Uhum. planejamento de manutenção, né? Esse tema de manutenção sempre é um tema crítico nas organizações, sempre tem oportunidade quando a gente olha para a jornada de manutenção digital, para a questão de gestão de ativos inteligentes. Tinha oportunidade de eficiência energética, redução do consumo de energia, etc. Tinha várias coisas. E tinha um tipo de equipamento que era um gargalo. Ali tinha um equipamento que era um gargalo e que tinha uma dor ali muito grande, que a gente conseguiu analisar, ver os ajustes que tinham que fazer em termos de processo, que tipo de tecnologia deveria entrar. Então, a gente estava entrando com IoT, estava entrando com inteligência Uhum. artificial, Sim. estava entrando com uma série de tecnologias ali. E o time estava todo encantado. Você conversava lá com o manutentor, a pessoa de operação, supervisão, coordenação, gerência, enfim, vice-presidência, todo mundo super encantado, doido para poder implementar o projeto, inovador, com 7 tecnologias, um payback muito interessante, realmente algo transformacional. Aí fomos nós para uma reunião com o CEO da companhia. Quando a gente sentou na sala, tinha uma mesa grande Uhum. assim, tinham várias pessoas, tinham vários VPs dele, e ele tinha acabado de assumir a cadeira, tinha pouco tempo, a empresa tinha passado por uma transição. Aí ele chegou e, no meio da reunião, ele parou assim a apresentação e falou assim: Não, meu foco não é esse. Meu foco nesse momento é redução de headcount. Aí eu olhei aquilo ali, né? Aquela situação, nunca tinha passado por esse tipo Claro, claro. de caso assim, explícito, assim, né? Uhum. Até porque eu defendo que a transformação digital não simplesmente redução de headcount. Sim, Então, pensa, ele falou sim. isso para pessoa que pensa totalmente diferente. Eu estava no papel ali de consultor, né? Como é que eu ia? Nossa. Aí, vendo aquela situação toda, a gente foi argumentar, falou assim: olha, obviamente que dentro do processo você pode ter uma otimização de uma situação ou outra, mas que tem o reskilling, né? A gente sempre preocupa isso com relação às pessoas. Mas o foco dele era totalmente redução de headcount, ele não queria saber nada de tecnologia, nada de solução, ele só queria ver se era span of control, ele queria ver se é, Diminuição da folha. folha, como é que mexia. E aquilo, assim, a reunião foi péssima, né, nesse sentido. Eu olhava para, assim, você via no olhar dos vice-presidentes frustrados, né, tristes e Uhum. preocupados também ao mesmo tempo, porque sabiam Claro. que eles mesmos estavam em xeque. E aí eu lembro que a gente saiu de lá chateado, e tinha sido assim, um trabalho longo, sabe? Até ter essa construção toda, imagina, a gente foi em não sei quantas operações, a gente foi lá, Sim, engajou, o pessoal sim. todo na expectativa, esperando ter o ok para poder comprar o projeto meio que já se pagava, já o payback muito rápido. Aí a gente falou assim, não, poxa, talvez a gente não tá conseguindo vender bem a ideia para ele, né?
Aí tentamos lá, tentar mostrar para ele como que outras empresas vêm fazer, como é que isso coletava o resultado. Chegamos a provocar um modelo de negócio diferente. Falei assim, não, então tá bom, então vamos trabalhar sobre o fator de sucesso. Então você não Uhum. precisa pagar pela Sim, solução. Se a solução der certo e ela tivesse benefício, você me dá X%. sim, 100% success É, fee. a risco, né? Então Aham. isso também é importante, essas provocações de modelo de Sim. negócio, né? E aí nem assim, ele estava realmente com esse mindset. Aí quando eu saí de lá, aí o pessoal perguntou, o pessoal fazendo aquele debriefing, né? E aí, tal, o que que você acha, Boechat? Eu falei assim, eu acho que esse cara não dura na cadeira muito tempo. Eu falei, na época foi o, Eu tava pensando nisso aqui, mas eu falei, na deixa eu época terminar, foi deixa eu terminar. o meu feeling assim. Falei, olha, eu acho que esse cara não dura muito tempo, não. Ou se ele ficar muito tempo, o restante do time aqui que não vai querer trabalhar com ele. Pensei, você acredita que passou pouco tempo e esse cara realmente não ficou? Uhum. Não ficou lá na posição? Só que assim, ele atrapalhou todo o processo, porque no Claro. final das contas, além, ele saiu ok, mas até que você retoma, que vai, que entra outro, aí a coisa foi se perdendo, aí para poder retomar. Então, assim, qual que foi. Por que que eu conto esse caso como um caso de insucesso? Primeiro, que não conseguiu entregar e Sim. realizar o resultado na prática, né? E o segundo ponto é que me trouxeram alguns aprendizados. Um aprendizado é o fato de, na largada, você tem que estar já ter ali um sponsor, Uhum. bem alinhado ali com a Sim. liderança da organização. Nesse caso, a gente foi com todos os níveis, mas não fomos com a pessoa que tinha o poder da caneta ali, que era, no caso, o CEO, era uma empresa que a decisão estava concentrada nele. A gente achava que a decisão poderia estar na camada de vice-presidência, não era o caso. Então, isso me trouxe esse tipo de aprendizado. Trouxeram outros também, mas, enfim, para reduzir aqui o caso, que ficou longo, mas esse é um caso que eu considero de insucesso. Que bacana, muito obrigada pelo compartilhamento. Acho que tanto no primeiro que deu super certo, é claro que é multifatorial, mas o primeiro que deu super certo e o segundo que não deu certo, entra muito na questão do patrocínio da autogestão em fazer as coisas acontecerem. E aí eu digo que, por isso que o pessoal fala assim, você vai fazer uma enquete, Boixá, sobre os principais obstáculos e desafios. Qualquer enquete que eu faça aparece lá, mindset da liderança, não sei quantos Aham, por cento. sim, Mas é isso mesmo. é, É óbvio, depende da organização, isso pode estar no mindset da alta liderança. Dependendo da organização, isso pode estar na média liderança. Isso também tem muita sim, iniciativa que morre ali por questão de ego, de vaidade. Ah, não, isso uhum. aqui não foi minha área, não fui eu. Então tem esses desafios também, né? Tem, e o nível tático, muitas vezes, e aí projetos que eu presenciei, assim, se o nível tático não tiver muito engajado, rompe a barreira entre a É, estratégia operacional e a gente não consegue fazer as coisas é por acontecerem. isso que eu falo assim, por exemplo, eu comecei tem pouco tempo, né, na companhia. Mas eu falo, eu quero olhar o que é o melhor para a companhia e o melhor para Uhum. as pessoas, né? Então eu não estou interessado se aquele projeto, aquele programa vai estar com o meu nome, meu sobrenome, seja o Sim, que for. sim. Vamos trabalhar no modelo de co-liderança, vamos chamar a área B, área A, B e C, vamos juntar, vamos fazer um trabalho em conjunto. Eu acredito muito que a transformação digital ela só é possível com colaboração onde você envolve várias áreas da companhia e todo o ecossistema. Então, o Uhum. ecossistema envolve empresas de tecnologia, de consultoria, startups, instituições de ensino, linhas de fomento de investimento. Então, você tem que trabalhar esse ecossistema como um todo. Aí sim, com essa colaboração, você consegue transformar uma indústria. Eu concordo, concordo demais. E esse ecossistema ele transforma e nos apoia com várias visões, né? Porque uma consultoria tem visão diferente de uma startup, que tem visão diferente do investidor. Então, como a gente une todas essas forças para um modelo que a gente entende ideal, construído com muita robustez e traga todo o time para esse desenvolvimento. Até no meu podcast com o Paul, eu falo, né, que para mim as pessoas elas são resistentes à mudança, mas ninguém é resistente à melhoria. É. Então, a partir do momento que a gente começa a caminhar, o resultado começa a aparecer e as pessoas se sentem parte daquilo, eu vejo como uma virada e uma quebra de barreira importante. Então, para mim, assim, tem que ter uma estratégia muito grande de gestão da mudança, de trazer as pessoas para perto. Como você vai escalar uma POC, né? Aí, por que tem dificuldade, na minha opinião? Porque aí É. as barreiras e as dificuldades começam a aumentar conforme você vai ganhando
entrada entre as áreas, né? Mas Então, tem que ajudar a criar essa cultura. Por exemplo, eu chego lá e eu vejo um problema hoje que tem na empresa. aham, Determinado tipo de problema que envolve segurança e você tem que resolver aquele problema da maneira rápida. Aí o pessoal já vai lá, ataca aquilo, uma POC e tal, um piloto, seja o que for. Minha provocação é, no momento que você está executando aquilo, já faz o desenho logo da. Não tem problema nenhum você começar com uma sim, POC piloto, mas sim, já faz o desenho da escalabilidade. Nós vamos sair daqui, vamos para onde? Onde que. exato. No nosso caso lá, por exemplo, estou fazendo um piloto, a gente está fazendo um piloto lá em Itabira, né? Ah, tá bom. Então, como é que eu já escalo isso agora para o norte, que tem muita Uhum. oportunidade lá e desejo no Pará? Como é que, Carajás, São Zidê, como é que eu já levo isso para as outras operações? Como é que eu já monto isso para poder acelerar, né, o Sim, processo? sim. Eu sou super a favor de MVP também, de rodar piloto, para a gente até calibrar e ver se aquilo que a gente estruturou e desenhou se faz sentido mesmo na prática. Eu também sou. Mas como a gente leva esse piloto, tem que ser uma construção no meio do caminho, e eu vejo como oportunidade de ir trazendo algumas pessoas-chave do que nós desenhamos das próximas áreas para já irem participando e serem multiplicadores dessa transformação, né? Acho que está muito vinculado e atrelado a isso. Sim. Que legal, eu acho que é um papo bem interessante, bem legal de compartilhar assim e trazer uma visão como um todo para vocês que estão assistindo a gente. Acho que é uma contribuição de valores, inclusive, daquilo que a gente defende. Moixá, vamos lá. Você trouxe vários pontos assim, pessoas, processos, modelo de negócio. Como você entende essa nova era que nós estamos vivendo? Como você entende a transformação digital daqui para frente? Eu enxergo que a gente já vive uma nova era, né? Uhum, Às vezes a gente não percebe quando a gente está no momento que a gente vive uma nova era. Só vai perceber isso depois na história, com o tempo e tudo mais. Mas é uma nova era de evolução digital. E nessa nova era tem alguns pilares que são importantes. Um deles eu comento que é a questão de ESG. uhum, Cada vez mais a gente vai ver isso presente nas organizações, vai ver essa preocupação, esse tema como pauta. sim, É, por exemplo, questão de sustentabilidade, algo fortíssimo, como que a gente tem essa preocupação é, real mesmo, né, sobre o nosso planeta. Eu vejo também um segundo ponto que foram novas tecnologias que foram surgindo, né, de uhum, lá para cá. Então você pega, agora está falando muito em inteligência artificial generativa, né? Então todo o poder que isso pode ter aqui para as organizações. Há pouco tempo atrás, sei lá, em novembro de 2021, no Brasil começou o 5G. Estão falando agora que vai ter o 6G. É, então você tem ali uma série de tecnologias e também uma percepção de que a combinação de tecnologias também geram resultados expressivos. Então você fala IoT com inteligência artificial, como que você trabalha o digital twin, às vezes junto também com blockchain, já vindo uhum, pensando na cadeia como um todo, né? Sei lá, uma rastreabilidade que você quiser olhar na organização, como é que você traz essas tecnologias a seu favor. Então, assim, eu vejo que esses são alguns pontos, mas o que está sendo muito discutido hoje em dia é como que a gente coloca as pessoas no centro dessa transformação. E isso, sim, faz parte também dessa era que a gente vive. sim, e as pessoas estão impactadas e as pessoas estão com receio de participar de transformação digital porque acreditam fielmente que serão substituídas por robôs e substituídas pela tecnologia. Isso tem sido um temor que eu tenho acompanhado no mercado, e aí em algumas empresas que eu vou fazer projeto e a gente entra num primeiro momento, faz uma entrevista, faz um acolhimento dessas pessoas para entender o que elas fazem ali e tentar trazê-las para perto, que eu acho que isso é fundamental, e muitas compartilham o temor de, se eu disser aquilo que eu faço, ou se eu participar, uma tecnologia vai me substituir, ou eu perderei o meu emprego, e aí entra numa série de fatores pessoais e de impacto social, realmente, né? E como você vê essa questão do temor das pessoas e como você acredita que dá para a gente minimizar? Porque a gente vai trazer, e eu concordo muito, as pessoas para o centro dessa transformação é uma defesa muito forte para mim, e como a gente vai engajá-las, trazê-las e ao mesmo tempo quebrar um pouco esse temor de que a tecnologia vem para substituir. É. A gente tem
um comentário que a gente sempre faz lá com as equipes, que é o diálogo aberto e transparente. Uhum, Então a gente, mais do que nunca, ser transparente com as pessoas, explicar qual que é o fator motivador, o propósito da gente estar fazendo aquilo, que tem a ver com a competitividade da indústria, mas também uhum. tem a ver com a própria segurança das pessoas. A pior coisa que tem é um profissional, uma pessoa ir trabalhar e deixar a família em casa e de repente a pessoa não voltar porque ela teve algum acidente de Sim, sim. trabalho, alguma ocasião que veio a falecer. Isso é a pior coisa do mundo. Então, acho que esse ponto com relação à segurança, ele tem que estar muito claro. Obviamente que as pessoas, cada um vai ter um sentimento sobre aquilo que está ocorrendo na empresa. Vai ter gente que Uhum. vai ficar preocupado, vou perder meu emprego, o que vai acontecer? Tem que ter um plano robusto de reskilling. Eu acho que toda vez que for trabalhar uma jornada dessa, você tem que trazer essa questão de reskilling, tem que tentar sim capacitar as pessoas para fazer outro tipo de Sim, atividade. Acho perfeito. que essa é uma questão social, uma questão muito Uhum. importante que tem que ser feita. Nem toda empresa faz isso. Vamos falar a verdade aqui, a maioria Sim, está sim. tá preocupada, às vezes não, reduzir o headcount, E tudo reduzir bem. o custo e tudo bem, e não é assim. A gente tem uma preocupação porque a indústria, ela não é só o entorno dela, assim, não é só para dentro dela, ela tem que olhar o entorno também, como que é o impacto na sociedade. Uhum. E tem muito a ver com Com SG, S do SG, exatamente. com S do SG. Então, assim, eu vejo que, é, por outro lado, também as próprias pessoas têm que começar a se conscientizarem que talvez aquilo que trouxe ela até aqui não é o que vai levar Uhum. adiante. Não é aquele conhecimento que fez dela um diferencial, talvez ao longo da vida, que vai continuar dessa maneira. Então, essa busca pelo aprendizado, essa busca pelo conhecimento, é claro que a empresa tem que estimular e tudo mais, mas também tem que partir da própria Exato, pessoa. sim. É claro que a gente sabe que tem pessoas que estão em condições mais favoráveis para isso, outras estão em condições menos favoráveis para isso. Eu sou muito a favor de ajudar, sim, principalmente as pessoas que estão menos favoráveis a ter esse conhecimento, essa capacitação, mas de alguma maneira ou outra, o que a gente vê no mercado é uma transformação até das funções, Uhum. das áreas de trabalho. Sim. Então você tem novos empregos surgindo, novas áreas, novos especialistas, e por sua vez tem outras funções que deixam de existir. Então essa preocupação com o indivíduo, com o ser humano, de realmente capacitar e habilitar aquela pessoa para uma próxima função, isso é muito importante. Eu acho perfeita a sua fala. É um compartilhamento de responsabilidades, na minha opinião, né? A gente sabe que aquela função vai deixar de existir por conta da implementação de tecnologia, mas como que a gente então vai apoiar o desenvolvimento das pessoas para que elas possam atuar em novas frentes? Que são demandadas muitas vezes da própria tecnologia. Então, instituir um programa de desenvolvimento de pessoas e conectar com o propósito dela, e eu acho que tem um trabalho muito específico ali, olhando para o indivíduo, para que a gente impacte no social. Concordo, assim, 100%, trazer pessoas para o centro e apoiar nesse desenvolvimento, porque nem todo mundo tem possibilidade. Então, como a gente vai olhar para os menos favorecidos e engajá-los para que eles caminhem conforme a evolução da organização e não que eles fiquem no meio do caminho? E aí eles também precisam, claro, querer evoluir, querer crescer, né, e desenvolver em alguma frente. Acho que É, e aí tem um papel muito importante que é da liderança, né? sim. Como que a gente consegue garantir com que todos os líderes eles tenham esse olhar, uma liderança humanizada, né? Que tenha Uhum. esse olhar genuíno mesmo para as pessoas, preocupação real, como que a pessoa está se sentindo, como que ela está se desenvolvendo, não fazer só aqueles planos de desenvolvimento que fica no papel, mas na prática não é bem por Sim. Aí aí. na hora da avaliação você fala, ué, mas o que que aconteceu? É, Mas aí o plano ficou perdido no meio do caminho porque a demanda consumiu e você não conseguiu, né? então acho que faz parte do nosso papel ajudar nessa formação das novas lideranças, né? Hoje em dia
eu comento muito, né? Falo assim, gente, essa questão muito de hierarquia, essa questão de comando e controle, comigo esquece. Aqui a gente tá como um time, eu tô muito mais para servir, uma liderança no intuito de Sim, servir vocês, de ajudar no desenvolvimento, de trabalhar nesse engajamento, de fazer essa conexão entre os propósitos, muito mais nesse sentido, em prol dos resultados, do que aquele modelo talvez mais antigo de comando e controle. que a gente ainda presencia muito, Presencia muito ainda, muito. mas eu acredito que isso tende a cada vez mudar mais nos próximos anos. Eu também vejo e trazer um pouco mais de horizontalidade, né, para que as pessoas É, possam contribuir e menos verticalizado, sim, menos top-down, mais é, colaboração, contribuição e programas feitos em conjunto. Achei, para mim também é fundamental, como eu trouxe em uma das nossas abordagens, né, envolver o nível operacional, tático e estratégico na é, construção de programas que vão mexer os ponteiros da organização é sim. fundamental. É uma colaboração. Você pega, por exemplo, hoje eu estou numa área de tecnologia e engenharia. Se eu for fazer uma iniciativa, um programa, um trabalho, eu não tenho que conduzir só com a minha área, não. Eu Uhum. tenho que trazer junto a área de operações, eu tenho que trazer junto, talvez, uma área de segurança, uma Sim, área de excelência operacional, enfim, ver quais as áreas que tem que estar engajadas, né? O RH, né? E aí, dentro disso, estabelecer uma co-liderança. E não tem problema nenhum, assim, de você falar assim, poxa, mas aí eu não sou eu que estou capitaneando, como é que fica o meu ego nessa sim, história? sim. Mas, gente, no final das contas, o que interessa é você está conseguindo é, fazer com que a empresa seja mais competitiva e está ajudando a transformar essa empresa, e você está conseguindo impactar positivamente a vida das pessoas, é esse que é o meu propósito. Então, eu penso muito por aí. E aí o resultado é coletivo. É Coletivo. mais do que individual, é coletivo. E o que te É, mantém é o resultado coletivo da e empresa. naturalmente vai ter reflexo no individual Sim, também. sempre Então, tem. sempre vai vir em cascata, vem situações que as pessoas vão ter, obviamente, os reconhecimentos. Uhum. Isso vai refletir, seja em oportunidade de carreira, seja financeiramente, seja ela ser autoridade naquele assunto, na empresa ou no mercado. Sim, Isso sim. acontece. Acontece naturalmente, muito mais do que se imagina na questão de o ego e acabar dificultando o processo de transformação porque não quer mexer, não quer sair da zona de conforto. E essa é uma das É, nossas maiores barreiras, né? Como tirar as pessoas de uma zona de conforto que estão habituadas a trabalhar daquela forma há muitos anos em organizações com culturas enraizadas. Então, esse uhum. é um desafio gigantesco para nós que estamos em transformação digital. Boixá, mais duas perguntinhas para a gente encerrar. Tá bom? Quem está começando agora e fala assim, poxa, eu quero trabalhar com transformação digital. É uma área que eu me identifico, que eu gosto. Por onde você indicaria essa pessoa começar? Ó, vou fazer um merchan, hein? Por favor. Pode começar acessando meu LinkedIn, vendo os conteúdos que tem lá, os posts, mais de 25 artigos publicados, Sim. canal do YouTube, meu site. Vou lançar um treinamento de transformação digital na indústria. São 2 módulos com bastante conteúdo. Mas tirando isso, vamos lá, né? Eu gosto muito do livro do Klaus Schwab sobre Indústria 4.0. Para quem ainda não Uhum. conhece, para quem ainda está, né, vai começar ali a carreira, quer entender o que é Indústria 4.0, o livro do Klaus ajuda bastante. Você tem livros de transformação digital, como do David Rogers, Sim. que eu também gosto bastante. Tem também do Antônio Salvador, que é transformação digital, você repensando o seu negócio, que aí você começa a olhar a transformação digital não só num contexto de um pilar, mas você pensando em como que se pode remodelar o negócio. É, Acho que vale sempre, para quem está iniciando, pensar ali numa questão de qual que é a formação, qual que é a sua formação, o que que você já tem ou está buscando? Ah, eu fiz engenharia, fiz o curso técnico e tal, fiz tecnologia, sistema de informação, e começar a olhar, por exemplo, você tem uma movimentação já de muitos anos que é a convergência IT-OT. Mas a pessoa conhece muito de automação Uhum. industrial, né, desenvolvimento de PLCs e tal,
Aí eu falei assim, poxa, então peraí, será que eu não tenho que estudar um pouco sobre dados, né? Ciência de dados, como é que isso. Ou então a pessoa de repente desenvolveu a vida inteira dela com SAP, tá lá no mundo de SAP, pô, será que eu não tenho que estudar sobre IoT, sobre alguma coisa que dê Sim, a essa visão integração, sistêmica né? maior Aham. e tal? Então esse é um ponto. E claro, a questão de soft skills são sempre fundamentais. Hoje em dia, a gente brinca, né, que a pessoa é contratada às vezes pelo hard skills e é Sim, às vezes demitida pelos soft eu skills. Acontece vi. isso muito. Pois Eu é. já contrato mais com soft skills. Eu Aham. já penso que capacitar e treinar a pessoa num tema, a gente consegue, se a pessoa tem essa capacidade de aprendizado contínuo, ela vai aprender. Mas a questão dos valores da pessoa, como que a pessoa é, como que ela Sim. se comporta, isso daí realmente pelo menos eu dou muito valor. E tem alguns pontos que eu vejo hoje nas organizações e que eu sempre defendi, que é meu primeiro estágio que eu fiz na minha vida, eu trabalhava já pensando como se a empresa fosse minha. Então, esse sentimento de dono, que o pessoal hoje em dia fala muito de Sim, ownership, sim. eu acredito muito. Acredito muito também na resiliência, determinação. Quantos nãos que eu já recebi ao longo da minha vida e fui batalhando, insistindo, até vir o sim. Claro, né? Obviamente com todo respeito e tudo mais, mas acreditando naquilo que era o melhor para a empresa e seguindo independente de ter alguns nãos ali no caminho. Então, a resiliência para mim também é algo fundamental. Outra coisa que me ajudou muito para quem começa a assumir uma posição de liderança, eu lembro que desde o meu primeiro cargo de liderança, eu fiz questão de ter uma equipe heterogênea Uhum. na largada. Então, olhar hoje para a diversidade, olhar para todos os pontos, pensando em ter uma equipe heterogênea, isso é fundamental para os resultados. Eu fiquei até feliz que quando eu entrei agora na Vale, eu vi, por exemplo, a maioria da minha equipe de liderança, a liderança é feminina. Maravilhoso. É, muito legal. Agora, quando eu olho a equipe como um todo, tá mais ou menos 40%. Então Uhum. tem ainda um campo para poder Sim. avançar. Já está acima do que tem como objetivo da companhia, mas eu não estou interessado só no objetivo da companhia. Eu quero chegar para ser benchmark e chegar ali nos 50%. Sim. Liderança negra também é um ponto que a gente está abrindo lá, por exemplo, algumas vagas específicas já para poder incentivar e ter mais isso dentro do nosso time, que a gente percebeu que estava, quando a gente olha para a diversidade, esse era um ponto de Sim, desenvolvimento. incrível. PCDs também, esse é um ponto que foi assim, poxa, tem uma dificuldade, mas peraí, será que não tem algum local que a gente consiga entender, Uhum. onde que a gente identifica esse tipo de talento, como que consegue nos ajudar, então a gente também está avançando nesse ponto. LGBT, mesma coisa. Então, assim, eu acho que uma dica para liderança, e parece que é simples, mas não é. Normalmente, as pessoas tendem a contratar pessoas que se pareçam com ela. E Sim, esse é um grande equívoco. com Porque, obviamente, certeza. quando você estiver ali num processo, a pessoa parece com você, você fala, pô, a pessoa parece comigo, legal, vai dar tudo certo. Você começa a contratar um monte de gente que parece com você. Você não vai sair do lugar, você não vai ser questionado, não vai ter uma opinião diferente. E isso é fundamental para o sucesso da empresa. Então, quando você tem essa equipe heterogênea, você tem essa possibilidade de pensar um pensamento fora da caixa, uma provocação, uma coisa, uma pessoa que talvez tenha um perfil mais analítico, outro que é mais driver, né? E tem um pouco de tudo. Não, é incrível. Eu também acho que é maravilhoso você ter vários tipos de visões, né? Como eu integro hoje tecnologia, processos, pessoas e visão como um todo, acho que a gente traz vários perfis para a discussão da melhor estratégia para o desenvolvimento de projetos. E é isso que faz com que os projetos eles deem resultado e a gente consiga avançar. Eu ia te perguntar, você respondeu com os livros, eu ia te perguntar quais eram os livros, acho que esses livros são incríveis. Eu gosto muito daquele A Tecnologia Não É Tudo. Eu acho um livro incrível. Ele traz muita visão de maturidade digital, de você reconhecer o momento que você está e a partir daí traçar um plano consistente, não vir já com tecnologias como a gente estava conversando até antes, né? O pessoal, tem um outro ponto também que eu gosto de reforçar e de dar dica, porque também tem muitos brasileiros e brasileiras que têm vontade de empreender.
pessoas que já empreenderam com sucesso ou nem com tanto sucesso assim, empreenderam uma vez, duas, três, enfim. E pessoas que têm vontade de empreender. E aí o pessoal outro dia brincou assim, pô, Boixá, você falou, não sei qual podcast que eu falei, que todo brasileiro deveria um dia ter um CNPJ. Eu falei isso no intuito de que vale a pena ter essa experiência. Sim. Mesmo que a pessoa enxergue que não quer aquilo para a vida dela, mas obviamente que tem que respeitar o perfil de cada um. Você pega, por exemplo, meu pai trabalhou a vida inteira na Sominas, depois virou Gerdau, né? Uma única empresa, aposentou lá, feliz da vida, qualidade de vida e tudo mais, Uhum. perfeito. A minha esposa é servidora pública, também amo o que ela faz, está lá a vida inteira, um único emprego, ótimo, lindo, maravilhoso. Só que também tem um tipo de perfil de pessoas que querem empreender, que têm vontade de empreender, e eu sempre incentivo para quem tem esse tipo de perfil e vontade, né? E aí, uma dica que na época, quando eu tinha acabado de vender, junto com meus colegas, vender as empresas, né? O grupo, que eram 3 empresas de startup, eu recebi um livro que eu achei bem interessante de uma outra pessoa que tinha vendido a empresa também, no mesmo processo, que foi um livro chamado Metanoia. E esse livro Metanoia, ele é bem interessante, até recomendo para você também, Sim. que ele traz um conceito de ter uma empresa única, de você ser uma empresa única, sair daquele mar vermelho, aquela coisa toda, de todo mundo fazendo a mesma coisa e tal, e você ter um posicionamento, você conseguir ter sua diferenciação, Uhum. é algo bem bacana. Então ele vai ao longo do livro entrevistando e conversando com várias pessoas, vai pegando dicas até ele chegar nesse conceito de ter empresa única. Chama Metanoia, bem legal. Que legal, eu vou pesquisar, obrigada pela dica. Empreender não é fácil, quem empreende sabe. Eu fiz essa mudança 100% de chave para minha empresa no meio para o final do ano passado. Tem sido uma jornada muito gratificante, de muito aprendizado, mas, claro, muito desafiadora também. Quando eu decidi fazer essa virada de chave, eu pensava, bom, se nada der certo, eu me sentirei muito mais preparada para o mercado, para apoiar as empresas no intraempreendedorismo. Exato. Então eu entendia que era uma virada importante para minha carreira. Eu também acredito nisso. Eu brinco que eu sou empreendedor quase desde quando eu nasci, né? Porque com 11 anos eu escrevia um jornalzinho no colégio e vendia junto com o bolão. Com 14 anos, junto com um amigo, a gente foi montar um site. É, Aí depois, beleza. Ok, quando teve um momento ali, primeiro em multinacionais, que eu tive que montar um escritório para uma empresa no Brasil para atender 5 estados, montar a equipe, ter os primeiros clientes. Ali eu estava empreendendo com o dinheiro deles, né? Então eu estava intraempreendendo. No caso, depois disso eu fui empreender de fato, com o próprio negócio, e aí, beleza, passei esse período empreendendo, vendemos empresas, então ao todo foram praticamente 6 anos ali empreendendo por conta própria. E Uhum. depois eu fui para a Accenture, eu brinco, eu fui intraempreender também, porque eu entrei numa área que tinha, sei lá, 130 pessoas para cuidar de um determinado segmento, determinados segmentos, onde dentro disso tinha umas 4 pessoas nesses segmentos. Eu saí de lá, né, depois de 5 anos, essas 4 pessoas nesses segmentos são 400 pessoas, as 130 pessoas que estavam no time viraram 1.000, tantos clientes que tinham, cresceu não sei quantas Uhum. vezes. Então ali também estava empreendendo, né, dentro da Accenture. E agora também, nesse momento meu de carreira, eu continuo empreendendo, né? Obviamente que tem todo um desafio dentro da Vale, também tem as próprias aulas, né, com a Fundação Dom Sim, Cabral, sim. tem as mentorias, as palestras, os conselhos consultivos, tem investimentos também sendo feitos, né? Então, enfim, a gente, quando gosta, a gente acaba empreendendo Exato. em série, seja dentro de uma organização ou seja por conta própria. Não, eu acho incrível e que bom que hoje as organizações têm aberto um pouco mais essa possibilidade para que a gente, além de atuar em posições estratégicas, que a gente possa empreender, porque eu vejo uma conexão muito grande, a gente traz uma visão de mercado mais ampla quando a gente É, empreende, porque a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas de vários setores, várias posições, e que traz dores
e soluções para vários problemas que a gente também vive nas organizações que a gente trabalha. E Exato. eu vivenciei isso e para mim, o melhor momento da minha carreira dentro do mundo corporativo como funcionária foi quando eu tive a minha empresa em paralelo e eu pude trazer visões de fora para contribuir com o crescimento. Acho que deixa a É. gente mais exposto ao mercado. Não, com certeza. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo que teve quando eu estava na Accenture, né? Teve uma profissional que trabalhava nessa área que eu atuava, que ela falou assim, Boixá, tem uma pessoa que trabalha aqui na indústria, um gerente, tal, enfim, vou citar o nome, que ele falou que gostaria muito de ter uma mentoria com você sobre indústria Uhum, 4.0, transformação digital, ser autoridade, referência no tema, etc. E seria muito bom se você aceitasse, pelo menos bater um papo com ele de 1 hora, ter uma primeira sessão ali e tudo mais, porque isso já me ajudaria muito na conexão, que eu tô com oportunidades lá dentro, tem projetos para uhum. poder acontecer lá e tudo mais. Eu falei, perfeitamente. Fui lá, fiz essa sessão de mentoria com ele, gostou bastante, ficou grato e tudo mais. No final das contas, ela foi fazendo o trabalho dela, culminou dela vender um projeto lá de X milhões. Você fala assim, Boixá, vendeu por causa da mentoria? Não, não é que vendeu por causa da mentoria, mas certamente a mentoria ajudou numa coisa que é autoridade no assunto. Uhum. Então ele sabia que quando ele estava contratando aquilo ali, realmente ia ser entregue com qualidade, Sim. com excelência, porque ele enxergou isso. Então as empresas também colhem os benefícios desse tipo de profissional, né? Que tem uma carreira mais que eu chamo carreira slash, né? É, mesmo caso agora na companhia que eu estou, né? Se você for verificar, os temas que eu atuo estão todos interligados. Uhum. Tá tudo interligado, ou a transformação digital na indústria, indústria 4.0, engenharia, automação, tecnologia. Então esse é um pilar, né? Inovação, tá tudo um pilar aqui interligado. Você tem um outro pilar que é de empreender e intraempreender. Então já estou com pouco tempo lá de empresa já incentivando alguns tópicos aqui de intraempreendedorismo, de como que a gente Sim. consegue montar e reforçar isso junto com o time para poder alavancar a questão das ideias, da criatividade. E um terceiro pilar que é muito de liderança, carreira, gestão de pessoas, que também está totalmente interligado ali no dia a dia, na organização que eu estou e também esses outros fatores que eu comentei. Então, são 3 blocos que eles estão interligados em Uhum. praticamente tudo que eu faço no dia a dia. E uma coisa acaba puxando a outra. Então, quando eu chego lá, por exemplo, numa Dom Cabral, que eu vou lá dar sei lá, ano passado eu fui dar um treinamento para o corpo executivo da Balduco, Uhum. outro corpo executivo da Localiza. Você pegar o feedback do pessoal da Balduco e falar assim, poxa, pô, feedbacks ótimos, né, que tiveram, pessoal super feliz e uma coisa vai puxando a outra. Então, pô, eles gostaram, aí interessaram em aprofundar mais, aí já querem lá com a Dom Cabral evoluir alguma coisa de um outro programa, inovação, outros cursos, então vai fomentando ali também. Por sua vez, você pega hoje, por exemplo, né? Eu tenho uma palestra para realizar Uhum. e um painel para participar hoje ainda de um evento. Que eu recebi o convite, eu, Boechat, pessoa física e tal, tinha aceitado ainda quando eu estava na antiga empresa e agora, Sim. agora mudei de empresa. Nada, quando chegar lá, vai estar lá. Boechat, trabalha onde? Trabalha em tal lugar e Sim, tal. Então acaba exatamente. tendo também uma repercussão para a própria empresa, né? De maneira Uhum. positiva. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado, né? Hoje em dia, você demora anos para construir uma reputação Exato. e às vezes um Eu deslize, falo alguma isso coisa, uma sempre. fala mal encaixada, pode ser que sua Sim. reputação vá embora da noite pro dia. Então, esse é um ponto de preocupação que tem, mas, enfim, Mas é um ponto de preocupação muito relevante. é muito relevante. O que eu tento fazer sempre é falar com o coração mesmo. Falar o Uhum. que tá a fim de falar
o que dá vontade de falar mesmo, que aí fica mais fácil. Você ficar tentando decorar, ficar Ah, tentando é. Aí criar algum não. tipo de personagem, uma hora você vai cair do Sim, cavalo. sim, com certeza, com É, certeza. Mas concordo muito na parte da reputação. Realmente é muito difícil, porque você tem um posicionamento, você vai construindo uma é, autoridade e uma fala que às vezes deturpada, fora de contexto, ela mina tudo aquilo que você já construiu. E a gente sabe o quanto isso, exposto em rede social, a gente corre o risco de é, acontecer. Então, acho que são excelentes dicas. Não tem como ser um personagem por muito tempo, não né? tem. Então, quem somos? Somos e não tem como ser diferente. Eu também acho que é a gente como tem que ser, Tem né? que Um ser. pouquinho É. antes de começar, a gente estava falando de assuntos aleatórios, entramos no futebol, porque quem me conhece um pouquinho sabe que sou alucinada, e a gente não tem por que falar diferente disso. Eu tento conectar sempre as estratégias com o esporte, eu acho que é super legal a gente ter essa visão mais ampla. Então, sim, somos nós da vida real, como É, conduzimos todos os pilares da nossa vida, e não só a vida sim, profissional, né? E as pessoas, elas se conectam com pessoas. Por mais que a gente fale bastante sobre o tema, por mais que a gente seja ativo em rede social e traga muita visão profissional, as pessoas se conectam com o ser humano que está por trás dali também. Então, acho exato. que compartilhar o que deu certo, o que não deu certo, que é um desafio, nem todo mundo está disposto a isso. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez por isso. E encerraremos com dor no coração, porque eu queria ficar aqui o dia inteiro falando sobre transformação digital. Muito, muito obrigada pela sua participação, por essa abertura. A partir de agora, a trilha com certeza vai ser um super sucesso, porque com este nível de conversa não tem como ser diferente. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Você fica em BH, está em São Paulo para a gente gravar, então eu te agradeço demais. Ah, eu que agradeço pelo convite, parabéns pela iniciativa, desejo que tenha muito sucesso, que possam ter vários episódios aí pela frente. E é isso. Conte comigo no que precisar. Agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. E espero que de alguma maneira esse bate-papo tenha conseguido impactar positivamente a vida de vocês. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Agradeço muito pela disponibilidade também de estarem aqui com a gente e deixem nos comentários suas ideias, insights e tudo que saiu desse bate-papo. Obrigada e até mais.